Grande abraço, torcedor. Está começando nesta segunda-feira, 30 de abril de 2012, o seu Cidade Esportes para Jacareí, para São José dos Campos, para todo o Vale pela internet. Você já sabe o nosso endereço lá no Facebook. Você confere aí na nossa tela. Inclusive, se você quiser manter o contato com o Cidade Esportes, o nosso telefone é o 39624739. E o nosso e-mail aí, que está aí no nosso monitor, para que você possa também comunicar conosco. O Cidade Esportes, que tem a produção do Departamento de Jornalismo da TV Cidade, a nossa apresentação, participação do Antônio Marcos nos comentários, a direção do Rodrigo Leal. Hoje também nas imagens, aquele corintianíssimo, Gino, triste, cabeça quente, afinal de contas, a macaca aprontou para cima do Corinthians. E agora, contando também com mais um reforço, né, a Lara Urubatã, que também faz parte da produção desse programa. Antônio Marcos, o Cidade Esporte chega em uma semana de muita expectativa da estreia do Jaque no campeonato da 2ª Divisão de Profissionais. Você acha que o time está bem, Marcos? Um abraço, Luiz, um abraço, amigos da TV Cidade Jacareí. Eu acho que o time está começando ainda a mostrar sua cara. Ainda não está definido o time ainda não está, já não sabe aquele time que vai participar do campeonato, mas pelos jogadores que já chegaram, nomes que a gente conhece, está montando um time bom. Agora não pode esquecer que os outros times também estão se preparando, estão montando. Então o Jacareí tem que montar um time bom, tem que trazer jogador que chegue para resolver. Você vê aqueles times grandes, que nem Santos, Flamengo, eles trazem jogador não para ser reserva, jogador para chegar e jogar. Agora o Jacareí também tem que trazer jogador para chegar e jogar, para poder definir ali a posição, definir o time, que a coisa não está fácil não, porque tem time por aí, que daqui a pouco eu vou falar, que está montando time bom para participar do campeonato. Só você, telespectador que está nos acompanhando, o Antônio Marcos está com um papel na mão aí, a tabela, né, essa tabelinha, inclusive lá no shopping do Antônio Marcos, é a tabelinha, né, mas você pode vê-la lá passando no shopping do Antônio Marcos, né, Antônio Marcos? Isso ali na Rua Barão. Na Rua Barão. Então, eu vou ler aqui essa tabela, marca o seguinte: a primeira rodada do campeonato da 2ª Divisão de Profissionais, nesse sábado, o Jaque joga fora. 12 de maio, o Jaque vai jogar fora de casa contra o União Futebol Clube de Mogi das Cruzes, jogo programado para começar, inclusive, às 10 horas da manhã. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. A estreia do Jaque é fora de casa, é domingo, às 10 horas da manhã, lá em Mogi das Cruzes, contra União Futebol Clube. Depois, na outra semana, agora sim, na outra semana, no dia 12, aliás, uma data importante para mim, Marcos, dia 12, completando aí 22 anos de casado, vou ter que deixar a patroa em casa para acompanhar o Jaque às 3 horas. O Jaque estreia em casa no outro sábado, dia 12, contra o Ecos. Então, é importante para o torcedor saber, porque se o time estrear bem fora de casa, Marcos, com certeza em casa não vai decepcionar. É que jogar lá em Mogi das Cruzes não é fácil. Eu já fiz vários jogos lá em Mogi, no campo do União, aquele campo ali perto da linha ali, um campo bom, o gramado é bom, também tem umas arquibancadas boas. Ali é difícil jogar ali. Mas se o time do Jacareí conseguir trazer um resultado bom para Jacareí, então a estreia dele aqui em Jacareí vai ser muito bom, que a torcida vai comparecer. Então o Jacareí tem que chegar lá em Mogi já pensando no jogo de Jacareí. Porque dependendo da apresentação dele, é o que vai acontecer, que a torcida não vai comparecer, que já vai perder um pouco aí a confiança no time. Mas pelo que está montando o time, pelo que está sentindo, Carlinhos Fumaça, jogador que já rodou bastante aí, jogador que tem experiência, inclusive cheguei a conversar com ele, disse que já passou pelo Cruz Azul, então é um jogador que tem experiência, pode chegar no Jacareí e resolver o problema do Jaque, mas tem que se apresentar bem no jogo fora de casa, aquele velho ditado. Fora de casa um empate é bom resultado, para depois trazer para dentro de casa um grande resultado. É interessante, telespectador, o Antônio Marcos referir-se ao Carlinhos Fumaça. O Carlinhos Fumaça, na semana passada, no programa anterior, ele esteve aqui conosco, esteve também o presidente do Jaque, o Edson Pereira. O Edson falou do Carlinhos Fumaça, falou também de outras novidades, mas a preocupação, Antônio Marcos, do Edson Pereira naquela ocasião, era justamente com o entrosamento do time, porque o Jusemar, ele tem um projeto à parte, é um projeto legal, certinho, junto à prefeitura, que é uma equipe de base competitiva, mas a preocupação do presidente é que o Jusemar Souza não sofra resultados negativos nos 3 primeiros jogos. Porque, segundo o presidente do Jaque, se isso acontecer, ele pode tirar o próprio Jusemar.
O futebol é resultado, Ju. Se não tiver resultado, o técnico não permanece no time. O único time que está segurando o técnico é o Palmeiras, porque o técnico do Palmeiras, o Felipão, ele tem nome, então tá difícil tirar o Felipão. Mas o Jacareí, não sei não, se não conseguir grande resultado aí, o time pode perder o técnico Josemar. Para mim é um bom técnico, está começando agora, mas é um bom técnico, porque tem experiência como jogador, jogou em várias equipes, jogou no Guarani, jogou em times bons, aí ele tem uma experiência boa no campo, mas tem que ter resultado. Agora, referente aí ao Carlinhos Fumaça, é isso mesmo, Carlinhos Fumaça, a entrevista dele repercutiu na cidade, hein? Porque muitos torcedores já estão falando no nome dele, quer saber quem é ele, quer ver ele no campo. Então está aumentando a responsabilidade do Carlinhos Fumaça, como ele falou que jogou em várias equipes, ele tem uma experiência, vai ter que mostrar agora. E o torcedor vai lá e vai cobrar. Vai chegar, vai esperar ver como é que é o futebol do Carlinhos Fumaça. Pelo menos a entrevista dele foi boa. É interessante que quando se fala no jogador que está chegando como Carlinhos Fumaça, a expectativa é grande. Agora, dentro ainda, o assunto ainda é o campeonato da segunda divisão de profissionais, e o torcedor de São José dos Campos, ele tem duas preocupações agora, né, Antônio Marques? Primeiro, vamos falar da segundona, que é positiva. O Josense está montando uma grande equipe, uma equipe bastante competitiva, por sinal, e o Josense é interessante. Inclusive, o Josense está trazendo jogadores que tiveram passagens, por exemplo, pelo São José. Para o campeonato da segunda divisão, você que é de São José, lembrando que o Atlético Josense faz a sua estreia dentro de casa, inclusive vai estrear em casa, jogando a sua primeira rodada. O Josense Antônio Marques tem jogadores como Fábio Gomes, que passou pelo São José, Renato Santiago, que também jogou pelo São José. Um grande jogador. No primeiro semestre. Acertou também com o Ricardo Vila, que passou também pelo São José. E com o goleiro Welder. Quer dizer, o Joseense se torna favorito no campeonato da segundona por essa estrutura, Antônio Marcos? Pelos jogadores que estão chegando, ele pode ser um dos favoritos, porque eu acho que o futebol é resolvido dentro de campo. Para mim, às vezes chega um time aí que tem grandes jogadores, acaba perdendo o jogo, acaba sendo desclassificado do campeonato. Então a gente espera que o time do Joseense chegue bem, porque pelos nomes, o Santiago aí é um centroavante que já rodou muito. Fábio Gomes, que jogou no... O Santiago jogou no Taubaté, jogou no Guará. É um jogador rodado, jogador que sabe fazer gols, é um artilheiro. Agora, se você pega por o Renato Santiago, que na Série A2 já dava trabalho, quer dizer, se você deixar o Renato Santiago na segunda divisão livre, vai dar um tremendo... Tem que ter marcação em cima dele, tem que ter o zagueiro, não vai poder deixar ele. Agora, Marcos, você tem Fábio Gomes. Bom jogador, hein? E o meio de campo? Você tem o Ricardo Vila. Esse, para mim, é um dos melhores que estão sendo contratados. Agora, o que me chama a atenção, a gente vai tentar também, Antônio Marcos, manter um contato com a diretoria do Josense, para ver se nós trazemos aqui nos nossos estúdios a diretoria do Josense. Eu, inclusive, em São José dos Campos, há um jornalista amigo nosso que faz assessoria do próprio Josense, porque para trazer esses jogadores é o sinal que o time tem dinheiro. Tem dinheiro. Porque para Renato Santiago, como você falou, como é que você tem um jogador que poderia estar servindo a uma outra equipe, né? Ou seja, da primeira divisão, jogando na quarta divisão do estado de São Paulo? Esses nomes que passou pra gente aí, você sabe que esses jogadores poderiam estar jogando na Ponte Preta, poderiam estar jogando no Botafogo de Ribeirão, poderiam estar jogando no próprio Guarani, que são jogadores que têm nome, jogadores que têm condições. O São José é Série A2. O Joséense é segunda divisão, seria a quarta divisão, seria a Série A4, seria mais ou menos. Então você vê duas abaixo, então é que é difícil. Agora o jogador vem para ganhar. Ele não está ganhando pouco também. Ele não vai sair, ele vai perder uma chance de jogar no time melhor, para jogar no time pequeno ele vai ter que ganhar bem para jogar. Então ele ganhando bem, ele vai ter que mostrar serviço, mostrar trabalho, mostrar que joga. Então se ele chegar no time do Jacareí, do Joséense, mostrar futebol, esses 4 jogadores aí, o time do Joséense não diz que ele é favorito, ele é um dos favoritos forte para ganhar o campeonato. É mesmo porque, torcedor telespectador, o campeonato da segunda divisão, ele começa e a gente não sabe também como as outras equipes estão. O Atibaiense também vem forte para esse campeonato. Agora, uma outra novidade também, Antônio Marques, para todo o Brasil, né, que está acompanhando pela internet o nosso programa, é que o Mantiqueira vem com uma treinadora. O Mantiqueira disputará o campeonato da quarta divisão. O Mantiqueira, é bom lembrar, que é o time de Guaratinguetá,
Lá nós temos o Guará, que agora caiu para a Série A2. Né? O Guará, infelizmente... Papelão, hein? Papelão, horrível. Saiu de Americana, veio para o Vale e caiu. Agora, uma treinadora à frente do time do Mantiqueira. É novidade, né, Marcos? Eu não me lembro o nome dela agora. Mas é uma treinadora que, dentro desse ramo, é raro você ver uma mulher à frente de uma equipe. É difícil, eu ainda não vi um time aqui no Vale do Paraíba que tinha uma treinadora. Eu conheço o futebol feminino que tem treinador, é diferente, é o contrário. Mas o futebol masculino com uma treinadora, ainda aqui no Vale do Paraíba, eu não vi ainda não. Mas se deve ser a pessoa que entende de futebol, porque não vai entrar lá qualquer pessoa lá para dirigir um time. Então, já foi jogadora, participou de alguns times aí para poder ter condições. Agora, se pensar bem no Guará e o Mantiqueira, será que a torcida está dividida? Porque sabe que o Guará é um time que nem político, que está de pé, não sustenta, sentado, não sustenta de pé. O Guará também daqui a pouco está em Guaratinguetá, daqui a pouco vai embora. Então, eu acho que eles vão dar mais apoio aí para o time do Mantiqueira. Pelo menos o time da cidade, começou ali na cidade. Por isso, a gente pensa assim, né? Esperamos que o Guará tenha um pouquinho de... Pense bem e continue em Guaratinguetá, porque a torcida lá, pelo menos antes, gostava do time. É um detalhe importante. O Marcos, quando fala em política, eu não sei se você concorda comigo, o telespectador concorda, o único local onde a política deu certo no futebol é Bragança Paulista, a família Abichedi. Hoje, por exemplo, você tem um Bragantino, com Marcelo Veiga, isso mesmo, comandando o Bragantino. Chegou aí na semifinal, né? Chegou na semifinal. Se passou ou não, um detalhe. É uma equipe que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não sei se o telespectador de São José dos Campos lembra. A mesma época em que o São José subiu para a primeira divisão do Brasileirão, isso foi na década de 90, que o São José já esteve disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Inclusive teve um papelão com o São Paulo, sabe disso, né? Exatamente. Então, por isso que você fica percebendo uma coisa, o Bragantino viveu o mesmo momento. Só que o Bragantino permanece na Série B do Campeonato Brasileiro e permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. E a família Chedi é o que administra. Então, Marcos, eu não sou contra, por exemplo, quando você tem um político, porque quando eu já falei aqui para o ex-secretário de Esportes, o Hernani, eu já comentei com o próprio presidente da Liga, o Cabeção que teve por aqui, já comentei também com o próprio Edson, ou você também já comentou, a política, ela é boa. Se ela é bem desenvolvida no esporte, ela ajuda. O que não pode se fazer é politicalha. Então, mas o camarada é político, ele está se aparecendo com o futebol. Mas ele está fazendo alguma coisa pelo futebol? Então, hoje você tem em São José o Robertinho da Padaria, ele é vereador, é presidente do São José. Agora, se o São José não fez grandes campanhas nesses últimos 3 anos, resta saber nas eleições desse ano que o torcedor... Apesar que uma coisa é uma coisa, vereador, ele tem, no caso do Robertinho, como vereador, não temos que misturar a função dele como presidente do clube, né, Marcos? Porque, exatamente, não pode misturar o futebol com a política. Agora, se você puder conciliar as coisas assim. Agora, aqui em Jacareí, Antônio Marcos, nós estamos quase terminando o primeiro bloco. Inclusive, nós falávamos sobre essa tabela, né, que você viu com o Antônio Marcos. E na tabela que você passa na Rua Barão lá, só não toma um café com o Antônio Marcos, no shopping dele, na esquina ali, e você pega essa tabelinha. Alô, Francisco aí da Igreja Nazareno, outro Francisco, professor Wilson, que gosta do jogo do Jacareí, vários professores, torcedores. Essa tabela do Jacareí, Antônio Marcos, depois nós vamos falar do São José, ela traz os ex-presidentes do time, achei legal. Começando em 1980 e 1983, com Adilson Farice, e como último presidente, o penúltimo, Benedito Ávila, e o atual, o Edson Pereira. Tem algum desses aqui que te agradou, Antônio Marcos? Tem muitos aqui que agradaram. O trabalho deles foram bons no time do Jacareí. Alguns só que a gente não gostou do trabalho. Não é que a pessoa não seja uma pessoa legal, mas o trabalho no Jacareí a gente não gostou muito. Agora tem alguns aqui que trabalharam bem. Não vou citar os nomes aqui, pode comprometer o outro, mas trabalharam muito bem no time do Jacareí. Inclusive, o Jacareí foi até campeão da segunda divisão. O time do Jacareí chegou lá em cima, conseguiu um grande resultado. Trabalharam muito bem. Agora tem alguns também que comprometeram, só não trabalharam. É que a gente não vai falar o nome daqueles que comprometeram, mas a gente pode elogiar aqueles que fizeram um bom trabalho. Nós vamos fazer o seguinte, o Papo da Gostoso, o Cidade Esportes vai continuar, mas antes nós vamos às nossas mensagens de apoio cultural e voltamos na sequência com o Cidade Esportes.